Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Estamos de volta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula e vamos retomar a partir da participação dos leigos no munus sacerdotal de Cristo. E pelo batismo nós recebemos, os munus sacerdotal, vejam, profético e número 191. Os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável, os meigos que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a obração do Espírito na celebração da Eucaristia. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Que maravilha, não é? 902. De maneira especial, os pais participam do munus de santificação quando levam a vida conjugal com espírito cristão e velando pela educação cristã dos filhos. 903. Se tiverem as qualidades exigidas, os leigos podem ser admitidos de maneira estável aos ministérios de leitores e de acólitos, onde a necessidade da igreja o aconselhar, pode também os leigos, na falta de ministros, mesmo não sendo leitores ou acólitos, suprir alguns de seus ofícios, a saber, exercer o ministério da palavra, presidir as orações litúrgicas, administrar o batismo e distribuir a Sagrada Comunhão de acordo com as prescrições do direito. Vejam, e é interessante que todos nós já sabemos dos ministérios extraordinários, não é? Da palavra, o ministro da palavra e da Sagrada Comunhão. E aqui fala do leitor, do acólito, que é os coroinhas. Também existe uma equipe, litúrgica de leitores, que é um ministério também extraordinário na Santa Igreja. Sua participação no munus profético de Cristo, 904. Cristo exerce seu munus profético não somente por meio da hierarquia, mas também por meio dos leigos, fazendo deles testemunha e provendo-os do senso da fé e da graça da palavra. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente. E aqui nós temos outro ministério que de catequista. Ser catequista de batismo, veja, Eucaristia e confirmação, crisma. E tem a escola da fé, que é a catequese permanente para todos os leigos, ou seja, todos os cristãos católicos. 905. Os leigos exercem sua missão profética também
pela evangelização. Isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra nos leigos. Esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Vejamos, o que diz a Lumen Gentium número 35. Este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apostolado procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja também aos fiéis. Olha, a perspectiva do testemunho que a nossa Santa Igreja nos coloca. 906. Os leigos que forem capazes e que se formarem para isto pode também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social, na nossa diocese e na paróquia. Tema chamada PASCOM, Pastoral de Comunicação. 907. De acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam até o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da Igreja e ressalvando a integridade da fé e dos costumes, a reverência para com os pastores e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Vejam, e aqui também o Código de Direito Canônico 212, o inciso 3, que fala isso, a lei da Igreja. Sua participação no Munum Regio de Cristo, 908. Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado por meio de suas abnegação e vida santa. Aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma sem deixar-se submergir pelas paixões, é seu próprio Senhor e dono de si mesmo. Pode ser chamado rei porque é capaz de reger sua própria pessoa. É livre e independente e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. Quem fala isso é justamente, vejam, Santo Ambrósio fala nesse domínio de si, o Senhor de si mesmo, rei da sua própria vida. 909. Além disso, com forças conjugadas, que os leigos sanem as instituições e condições do mundo, caso estas incidem ao pecado, e isto de tal modo que todas essas coisas se conformem com as normas da justiça, e em vez dela, elas se opõem, antes favoreçam o exercício das virtudes. Agindo dessa forma, empregarão de valor moral a cultura e as outras e obras humanas. 910. Atenção! Os leigos podem também sentir-se chamados ou vir a ser chamados para colaborar com os próprios pastores no serviço da comunidade eclesial, para o crescimento e a vida da mesma, exercendo o ministério bem diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor quiser depositar neles. 911. Na Igreja, os fiéis leigos podem cooperar juridicamente no exercício do poder do governo. Isto se diz de sua presença
nos concílios particulares, nos sínodos diocesanos, nos conselhos pastorais, do exercício do encargo pastoral de uma paróquia, da colaboração nos conselhos de assuntos econômicos, da participação nos tribunais eclesiásticos, etc. 912. Os fiéis devem distinguir acuradamente entre os direitos e os deveres que lhes incumbem enquanto membros da Igreja e os que lhes competem enquanto membros da sociedade humana. Procurarão conciliar ambos harmonicamente entre si, lembrados de que em qualquer situação temporal deve conduzir-se pela consciência cristã, uma vez que nenhuma atividade humana, nem mesmo nas coisas temporais, podem ser subtraídas ao domínio de Deus. 913. Assim, todo leigo, em virtude dos dons que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da paróquia, missão da Igreja, pela medida do dom de Cristo. Efésios, capítulo, vejam, 4, versículo 7. Vamos para o terceiro inciso, que fala da vida consagrada. Vejam, falamos do magistério, não é? Ordinário, do Papa, Bispo, padres e diácono. Falamos agora, não é, do leigo e os seus três munos, pro profético, sacerdotal e reis, ou seja, de governo, né, o rei. E vamos falar agora da vida consagrada na nossa igreja. Vamos avante. 914. O estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, está, contudo, firmemente relacionado com sua vida e santidade. Vamos ver agora conselhos evangélicos na vida consagrada. 911. Os conselhos evangélicos, em sua multiplicidade, são propostos a todo discípulo de Cristo. Olha aqui, viu? A todo discípulo de Cristo. Portanto, a todo o leigo e leiga. A perfeição da caridade, a qual todos os fiéis são chamados, comporta para os que assumem livremente o chamado à vida consagrada a obrigação de praticar a castidade no celibato pelo reino, a pobreza e a obediência. E a profissão desses conselhos em um estado de vida estável é conhecido pela Igreja, que caracteriza a vida consagrada a Deus. Vejam. 916. O estado da vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer uma consagração mais íntima, que se radica no batismo e se dedica totalmente a Deus. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem, sobre a moção do Espírito Santo, seguir a Cristo mais de perto, doar-se a Deus amado acima de tudo e procurando alcançar a perfeição da caridade a serviço do reino. Significar e anunciar na igreja a glória do mundo futuro, com a vida consagrada. Uma grande árvore de múltiplos ramos é a vida consagrada. 917. Disso resultou que, como uma árvore frondosa e admiravelmente variegada na seara do Senhor, e isto em virtude do germe divinamente plantado, floresceram as diversas modalidades da vida solitária ou
comum, assim como as várias famílias, as quais vão aumentando tanto para proveito dos próprios membros, quanto para o bem de todo o corpo de Cristo. 918. Desde os primeiros e os primórdios da Igreja, existiram homens e mulheres que se propuseram, pela prática dos conselhos evangélicos, seguir a Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto, e levaram para cada qual a seu modo uma vida consagrada a Deus. Dentre eles, muitos, por inspiração do Espírito Santo, ou passaram a vida na solidão, ou fundaram famílias religiosas que a Igreja, de boa vontade, recebeu e aprovou com sua autoridade. 919. Os bispos hão de empenhar-se sempre em discernir os novos dons de vida consagrada confiados pelo Espírito Santo à sua Igreja, a aprovação de novas formas de vida consagrada e reservada à fé, à sé apostólica. A vida eremítica. Agora vamos ver as várias modalidades da vida consagrada. A vida eremítica, as virgens e as viúvas consagradas, por exemplo, Santa Rita de Cássia, não é? Uma viúva consagrada. A vida religiosa na sua totalidade, os institutos seculares, as sociedades de vida apostólica, consagração e missa, anunciar o reino que vem, não é? Vamos ver agora essas modalidades dentro da vida consagrada. 920. Embora nem sempre professem publicamente os 3 conselhos evangélicos, os eremitas, por uma separação mais rígida do mundo, pelo silêncio e solidão, pela assídua oração e penitência, consagram a vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. Os eremitas mostram a cada um este aspecto interior do mistério da Igreja, que é a intimidade pessoal com Cristo. Escondido aos olhos dos homens, a vida do eremita é pregação silenciosa daquele ao qual entregou sua vida, pois é tudo para ele. É um chamado peculiar a encontrar no deserto, precisamente no combate espiritual, a glória do crucificado. As virgens e as viúvas consagradas. 922. Desde os tempos apostólicos, virgens e viúvas cristãs, chamadas pelo Senhor a apegar-se a Ele sem partilhar em uma liberdade maior de coração, de corpo e de espírito, tomaram a decisão aprovada pela Igreja de viver respectivamente no estado de virgindade ou de castidade perpétua por causa do reino dos céus. Olha aí, Mateus capítulo 19, versículo 12. 923. Emitindo o santo propósito de seguir a Cristo mais de perto, as virgens são consagradas a Deus pelo bispo diocesano, segundo o rito litúrgico aprovado, misticamente desposadas com Cristo, Filho de Deus, e dedicadas ao serviço da Igreja. Olha aqui onde está no catecismo, tá vendo? Uma vez eu falei que as virgens eram consagradas, né? E alguns leigos, por desconhecerem, ficaram rindo, não é? Tirando chacota. Olha aqui, ó. Vejam. No número 923. E quem diz isso, não é? É o Código de Direito Canônico, número 604, inciso 1º. Atenção! Atenção! Não é? Você, leigo, anote aí, viu?
o número 923 do Catecismo da Igreja Católica e do Código de Direito Canônico, número 604, inciso 1, fala da consagração das virgens. Por este rito solene, a virgem é constituída pela consagração, sinal transcendente do amor da Igreja a Cristo, imagem escatológica desta esposa do céu e da vida futura. Acrescentada às outras formas de vida consagrada, a ordem das virgens constitui a mulher que vive no mundo ou a monja na oração, na penitência, no serviço a seus irmãos e no trabalho apostólico conforme o estado e os carismas respectivamente ou respectivos oferecidos a cada um. As virgens consagradas podem associar-se para guardar mais fielmente seus propósitos. Número 925. A vida religiosa, de forma e de modo geral. Depois, dentro dessa vida religiosa, vamos ver as instituições seculares, as sociedades de vida apostólica, consagração e missão, anunciar o reino que vem e terminamos este parágrafo. 925, nascida no Oriente nos primeiros séculos do cristianismo e vivida nos institutos canonicamente erigidos pela Igreja, a vida religiosa se distingue das outras modalidades da vida consagrada pelo aspecto cultual, pela profissão pública dos conselhos evangélicos, pela vida fraterna levada em comum, pelo testemunho da união de Cristo com a Igreja. 926. A vida religiosa faz parte do mistério da Igreja. É um dom, vejam, não é do ministério, é do mistério da Igreja. É um dom que a Igreja recebe de seu Senhor e que oferece como um estado de vida permanente ao fiel chamado por Deus na profissão dos conselhos. Assim, a Igreja pode, ao mesmo tempo, manifestar o Cristo e reconhecer-se como esposa do Salvador. A vida religiosa é convidada a significar, em suas variadas formas, a própria caridade de Deus, em linguagem da nossa época. Vejam como é atual. 927. Todos os religiosos, isentos ou não, são contados entre os cooperadores do bispo diocesano em seu ministério pastoral. A implantação e a expansão missionária da Igreja exigiram a presença da vida religiosa sobre todas as suas formas desde os inícios da evangelização. A história atesta os grandes méritos das famílias religiosas na propagação da fé e na formação de novas igrejas, desde as antigas instituições monásticas e as ordens medievais até as congregações modernas. Que maravilha! Os institutos seculares. 928. Instituto secular é um instituto de vida consagrada no qual os fiéis, vivendo no mundo, tendem à perfeição da caridade e procuram cooperar para a santificação do mundo, principalmente a partir de dentro. 929. Para uma vida perfeita, perfeitamente e inteiramente consagrada, esta está para a santificação toda a vida. Os membros desses institutos participam da tarefa de evangelização da Igreja no mundo e a partir do mundo, onde sua presença age à guisa de um fermento. Seu testemunho de vida cristã visa organizar as coisas temporais de acordo com Deus e impregnar o mundo com a força do Evangelho.
Eles assumem por vínculos sagrados os conselhos evangélicos e mantêm entre si a comunhão e a fraternidade próprias de seu modo de vida secular. Vamos agora às sociedades de vida apostólica. É o número 930. As formas diversas de vida consagrada acrescentam-se às sociedades de vida apostólica, cujos membros, se os votos religiosos buscam a finalidade apostólica própria de sua sociedade, levando vida fraterna em comum, segundo o próprio modo de vida, tende à perfeição da caridade pela observância das instituições. Entre elas, a sociedade cujos membros assumem os conselhos evangélicos por meio de algum vínculo determinado pelas constituições. Vamos para a última modalidade, não é? Que é consagração e missão. Anunciar o Rei que vem. 931. Entregue a Deus supremamente amado, aquele que pelo batismo já estava consagrado, a ele é assim consagrado mais intimamente ao serviço divino e dedicado ao bem da Igreja. Pelo estado de consagração a Deus, a Igreja manifesta a Cristo e mostra como o Espírito Santo age nela de maneira admirável. Os que professam os conselhos evangélicos têm, pois, por missão, primeiramente, viver sua consagração, mas, enquanto dedicados, em virtude da própria consagração, ao serviço da Igreja, têm obrigação de se entregar, de maneira especial, à ação missionária no modo próprio do seu instituto. Vejam que maravilha! 933. Na Igreja, ela é como sacramento, isto é, o sinal e o instrumento da vida de Deus. A vida consagrada aparece como um sinal peculiar do mistério da redenção. Seguir e imitar Cristo mais de perto, manifestar mais claramente seu aniquilamento, é estar mais profundamente presente a seus contemporâneos no coração de Cristo, pois os que estão nesta via mais estreita estimulam seus irmãos por seu exemplo, dão este testemunho brilhante de que o mundo não pode ser transfigurado e oferecido a Deus sem o Espírito das bem-aventuranças e de forma concreta pessoas que vivem estas bem-aventuranças e diz ao mundo que é possível vivê-las. 933. Seja este testemunho público como no estado religioso ou mais discreto, ou até secreto, o advento de Cristo permanece para todos os consagrados a origem e a orientação de sua vida. Como o povo de Deus não possui aqui na terra morada permanente, o estado religioso manifesta já aqui, neste mundo, a todos os crentes a presença dos bens celestes. Dá testemunho da vida nova e eterna adquirida pela redenção de Cristo, prenuncia a ressurreição futura e a glória de Deus celeste. Que maravilha, não é? Vejam. Vamos agora para o resumo, não é? Para o resumo, e aí terminamos a nossa aula. Número 934. Por instituição divina, há entre os fiéis na Igreja ministros sagrados, que no direito são também chamados clérigos. Os outros fiéis são também denominados leigos. Há, finalmente, fiéis que pertencem a uma ou a outra das duas categorias e que, pela profissão dos conselhos evangélicos, se consagraram a Deus e servem, assim, a missão da Igreja. 935. Para anunciar a fé e para implantar o seu reino,
Cristo envia seus apóstolos e seus sucessores, dá-lhes participação em sua missão. De Cristo recebe o poder de agir em seu nome. 936, o Senhor fez de São Pedro o fundamento visível de sua igreja, entregou-lhe suas chaves. O bispo da igreja de Roma, sucessor de São Pedro, é a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo e aqui na terra pastor da igreja. 937, o Papa tem por instituição divina poder supremo, pleno, imediato e universal na cura das almas. 938, os bispos, estabelecidos pelo Espírito Santo, sucedem aos apóstolos, são, cada um por sua parte, princípio visível e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. 939, ajudados pelos presbíteros, seus cooperadores e pelos diáconos, os bispos têm o ofício de ensinar autenticamente a fé, de celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, e de dirigir suas igrejas como verdadeiros pastores. A seu ofício pertence também a solicitude por todas as igrejas, com o Papa e sob a direção dele. 940, sendo a característica do Estado leigo viver em meio ao mundo e aos negócios seculares, são eles chamados por Deus a exercer seu apostolado no mundo à guisa de fermento, graças ao vigor de seu espírito cristão. 941, os leigos participam do sacerdócio de Cristo, cada vez mais unidos a Ele, desenvolvem a graça do batismo e da confirmação em todas as dimensões da vida pessoal, familiar, social, eclesial e realizam assim a chamada à santidade, dirigido a todos os batizados. Que maravilha, não é? 994, graças à sua missão profética, os leigos são também chamados a serem testemunhas de Cristo em tudo, no meio da comunidade humana. A missão do leigo não é pouca não, viu? A missão do leigo não é pouca não. Se de fato o laicato tivesse consciência, se os leigos e leigas tivessem consciência da sua missão, né, transformariam o tecido social da igreja. Transformaria, né? Porque vocês têm um mundo secular, vocês têm um campo aberto, vastíssimo de atuação, né? No mundo profissional, em todas as especializações, nos três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, nas instituições, nas empresas, nas fábricas, aonde quer que vocês estejam, no comércio, nas universidades, vocês têm campo aberto. Basta conhecer a teologia e a doutrina da igreja e, não é, exercer com autenticidade. Vamos avante. 944. A vida consagrada a Deus caracteriza-se pela profissão pública, vejam, dos conselhos evangélicos de pobreza, de castidade, de obediência, em um estado de vida permanente reconhecido pela Igreja. 945. Entregue a Deus supremamente amado, aquele que pelo batismo já havia sido destinado a ele, encontra-se no estado de vida consagrada, mais intimamente voltado ao serviço divino e dedicado ao bem de toda a igreja. Que maravilha, não é? E assim a igreja pode de fato ser aquilo que o seu magistério diz, a sagrada tradição pode ser parceira, pode ser ainda modelo e autenticidade, veja, de moral, não é?
para essa sociedade, para este mundo, certo? Vamos parar por aqui. A segunda aula, amanhã voltaremos com o parágrafo 5º. O parágrafo 5º, né? Vamos adiantar, terminar essa primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, a profissão da nossa fé. Belíssimo, grandes conhecimento e riquíssimo, né, tesouro, acervo para o nosso crescimento.